Bom dia, a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma constante em nossas vidas. Meus amados, damos continuidade hoje ao capítulo 23 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus, na nossa leitura bíblica comentada. Lá fora, irmão Márcio, está menos 1 grau. Tá, com esse sol está menos 1 grau, está 30 graus Fahrenheit. E diz assim, capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Os escribas eram aqueles que escreviam e interpretavam as leis, né? O nome já fala escriba de escrever, né? Escrever. Fariseu era uma seita religiosa que apareceu antes de Jesus, né? Antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, e ela era formalista e legalista. Ela citava muito a lei, mas não entendia a lei, não cumpria a lei. Porque o cumprimento da lei é o amor, e eles eram severos, vamos dizer assim, críticos das pessoas, mas eu repito aqui, conforme diz Tiago 2,12, que diz, assim falai e assim procedei. Eles falavam uma coisa, mas procediam de outra maneira, né? De outra maneira. 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Né? O que diz para a gente fazer, a gente tem que fazer. Observar e fazer. Agora aqui ele diz que tem porque dizem e não fazem. 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quer dizer, eles exigiam das pessoas, os escribas, os fariseus, mas eles mesmos não procuravam cumprir. Então, eles eram hipócritas, falsos, fingidos. Há pessoas assim, e há pessoas tão fingidas e tão mentirosas que elas acreditam na mentira delas, na hipocrisia delas, eles acreditam. Só que lá na frente, conforme se diz vulgarmente, a casa cai, o problema aparece, a máscara cai, as pessoas vão ficar sabendo, tá? Eu vou ter dificuldade hoje de estar cumprimentando os irmãos que estão cooperando, participando, porque eu estou fazendo com 2 celulares e aí a letra aparece muito pequenininha, eu estou longe, não dá para ver. Tá bom? Mas continuemos aqui. E põe nos ombros dos outros, né? Põe nos ombros dos outros a carga, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Fala mover com o dedo, o que é movível com o dedo, porque está levinho, está facinho. Mas nem as coisas fáceis eles não queriam fazer, né? Os escribas e os fariseus. E criticavam Jesus, porque Jesus praticava o amor. Praticava o amor e eles não aceitavam aquilo, né? Então é importante atentar para isso aqui, ó. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Rabi, que quer dizer mestre, né? Então, eles gostavam de aparecer. Tem gente que não gosta de aparecer, não. Você vai na igreja dele lá. Eu fui no escritório de um pastor aqui nos Estados Unidos.
que a cadeira que ele senta dentro do escritório dele custa $4.000. E as duas dos que vão falar com ele, mais ou menos, ele sentado, em torno de $3.000. Quem falou para mim foi uma pessoa que mora aqui há muito tempo, que conhece o valor. Então essas pessoas querem aparecer, elas querem ser melhores do que as demais. Meus irmãos, nós temos que aparecer para Deus. É para Deus. Então nós temos que aparecer para Deus, não é para ninguém. O galardão eu quero receber de Deus. Você também deva querer receber galardão de Deus. Mamarelice, Manel Chamorro, a paz do Senhor, dá dando para ver aqui um irmão Márcio, a paz do Senhor. Olha bem, tá vendo? 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então aquilo é para fazer média, a bajulação. É uma coisa que Deus não se agrada, é de bajulador. E bajulador, eu costumo dizer que o fim dele é triste. Eu já vi muitos na minha vida, né? De 60 e poucos anos, eu já vi na minha vida, né? De mais de 65 anos, eu já vi isso, né? O final do bajulador. O final do bajulador são 3 sapatos, um em cada pé e o terceiro do chute que ele ganha. Do chute que ele ganha. Então, procuremos ter uma posição, mas não sermos bajuladores. Sejamos autênticos, né? Deus não se agrada de bajulação. E só tem um mestre, é só um mestre, né? É só um mestre. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Mas você entende, né? Nós estamos falando aqui espiritualmente, o nosso Pai, porque tem gente que é mais seguidor de um pastor da igreja, ou de um rabino, ou de um padre, ou de um dogma da igreja, do que da própria Bíblia, do próprio Deus. Coloca essas coisas na frente. Coloca essas coisas na frente. Meus irmãos, quem tem que estar acima de tudo é Deus. Deus que tem que estar à frente de tudo. Tá? 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo, o ungido. 11. O maior dentre vós será vosso servo. Quem você pensar que é o maior, se eu perguntar, quem você acha que é o maior lá na igreja? Lá na denominação? Quem é? Ele vai ter que ser servo nosso. O maior é para ser servo. O maior é para ser servo, né? Mas ele não quer ser servo. Ele não quer ser servo, né? 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que si mesmo se humilhar será exaltado. É claro que não é a totalidade, a gente não vai dizer, mas não era para ter nenhum assim. Porque se eles falam que são cristãos, que se eles são submissos a Cristo, não era para ter uma pessoa que quisesse ser melhor do que as demais, sentar numa cadeira melhor do que as demais, ser bajulado, ser tratado como sendo uma pessoa diferente. Não era para ter nenhum. Se tiver um, já é muito. Se tiver 10, aí é muita coisa, mas tem muito mais, porque eu tenho andado muito aí. Mas há muitas exceções, graças a Deus por isso. Há pastores comprometidos com a palavra de Deus, com a igreja, com a sua salvação. Eles sabem que eles são conforme todos, eles são iguais, nós somos iguais. E todo aquele que se humilhar, que se exaltar, será humilhado. Não se exalte muito não, que vai chegar a hora da sua humilhação. A hora da sua humilhação vai chegar.
e todo aquele que se humilhar será exaltado. Está escrito aqui. 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. É o que a gente vê, meus irmãos. A gente vai a muitas igrejas para ouvir uma palavra, não é? A gente vê uma dedicação muito grande nos cânticos. Nos cânticos tem ensaio, nos cânticos tem uma dedicação. As pessoas que cantam melhor, que têm a voz melhor, que às vezes conhecem música, são as escolhidas para orientarem o grupo para poder a apresentação daquele cântico ser melhor. Se tivesse pelo menos 10% dessa preocupação em relação à palavra, não é? Há lugares que eles não querem que quem tem um pouco de conhecimento da palavra vá falar. Nós temos que falar a palavra. Nós vamos na igreja é para a palavra, não é? Mal comparando, fazendo uma ilustração, uma ilustração, meus irmãos, é o seguinte: quando se vai a um restaurante, nós vamos lá, não é só por causa do ambiente bonito, não é só por causa disso ou daquilo. Nós vamos àquele local para comer uma comida que seja saborosa, que seja agradável para nós, que venha ao encontro das necessidades do nosso corpo, não é? Então, o prato principal, o nome já diz, é o prato principal. A parte principal do culto é a pregação da palavra. Mas se a palavra não é pregada, né? E aqui diz que os escribas e fariseus são hipócritas, porque eles fecham aos homens o reino de Deus. Eles não entram, nem vós entrar, nem deixar entrar aos que estão entrando. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Vai para a casa da viúva lá, ó, e fica lá um tempão na casa da viúva, né? Um tempão na casa da viúva. Isso aí é perigoso, é perigoso, é perigoso. Sofrereis mais rigoroso juízo. 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Um prosélito é uma pessoa que se converte a uma religião. E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Tem muita igreja que quer que a pessoa aceite Jesus, que vem para a igreja e depois que a pessoa está na igreja, a pessoa é pisoteada, a pessoa é maltratada, a pessoa é envergonhada, a pessoa é odiada sem fazer o quê? Sem fazer o quê? Aí aquela pessoa acaba saindo daquele lugar e indo para outro. Meus irmãos, Jesus fala aqui, ó. Ele fala aqui, é preciso que isso aqui seja lembrado. É preciso que isso aqui seja lembrado. Olha bem. Que a pessoa se lembre do que está escrito aqui em João, no Evangelho segundo São João, que diz aqui, ó: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O Espírito Santo convence lá o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai para a igreja e chega na igreja e ele é maltratado, ele é jogado fora. Meus irmãos, não pode ser assim. Nós temos que tratar bem as pessoas. E aí chama a pessoa de nomes feios até. Maltrata a igreja. Será que nunca leu Efésios 5:27, que diz que a igreja é gloriosa, sem mancha ou mácula, né? Algumas falam mácula, ruga ou coisa semelhante, mas a igreja é santa e irrepreensível. A igreja é a noiva de Cristo. Qual noivo que gosta que fale mal da sua noiva?
Meus irmãos, nós temos que ter cuidado no trato com a noiva de Cristo, não é? Então, pega um novo convertido e trata que nem cachorro, a sapatada, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fui muitas vezes escanteado em igreja, jogado de lado. A gente tem vontade de compartilhar o que nós aprendemos, né? Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, ele fala: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Eu também tenho recebido algo do Senhor, porque eu tenho buscado, eu tenho lido, não é? Não é porque eu seja médico, não, porque a opção de médico não sabe nem um livro da Bíblia, onde que está localizado. A gente sabe porque lê. Você também que sabe ler, você pode saber a Bíblia. É só ter dedicação. Mas é diferente do louvor, dos grupos de cântico, né? Quem canta bem tem direito de cantar, mas quem souber qualquer coisinha de Bíblia, parece que não pode ter oportunidade para falar, não é? Parece que é igual Micaías, né? Que o rei Acabe tinha medo. Não, esse Micaías só fala coisa ruim de mim. É só não fazer coisa ruim, coisa errada, que ninguém vai falar. Porque se fizer e alguém falar, ninguém está inventando. A pessoa está falando que a pessoa fez. Ué, se eu fizer alguma coisa errada, se eu falar qualquer coisa errada, pode me criticar que eu não jogo, não. Agora tem que provar que eu fiz, né? Tem que ter prova, ou você. Então é assim. Meus irmãos, nós não aceitamos Jesus para termos medo de homens, não. Nós não aceitamos Jesus para nos submetermos a coisas de homens que não são compatíveis, iguais àquilo que a Bíblia fala. Nós somos livres. Quem for lá é para falar de Jesus, da grandeza do nome dele, da salvação que existe unicamente na pessoa dele. Não é para falar o que ele quiser, não, falar historinha. Que historinha? Historinha escuta em casa. É... 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então aqui nós vemos Jesus, ele corroborando com o dízimo. O dízimo é para ser dado na igreja, mas o dízimo é para ser revertido para a igreja. O dízimo é para os levitas que trabalham na igreja. O dízimo é para as viúvas, as verdadeiras viúvas bíblicas, os órfãos, os necessitados, os estrangeiros. O dízimo é para isso, é para assistir nossos irmãos mais necessitados, mais carentes, não precisa nem falar. Mas Jesus aqui falou assim: vocês pagam os dizimais a hortelã, o endro e o cominho, mas vocês desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, não omitir o dízimo. Mas o dízimo, meus irmãos, é para comida.
A palavra mantimento de Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Aquilo ali está falando, sabe, sobre o quê? Aquilo ali está falando sobre comida. Nas Bíblias, em espanhol, em inglês, em francês, em italiano, em muitos outros idiomas, fala a palavra comida. É comida, o povo, a igreja é o povo que está ali dentro, não é o templo, não. Às vezes a gente vê um templo suntuoso, mas não tem mais povo. Na Europa está assim. Grandes templos suntuosos, mas não tem gente dentro. Por quê? Cuidaram mais do prédio do que das pessoas que estavam dentro da igreja. E aí fizeram errado, mas tudo bem. 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Tem gente que coa um mosquito e engole um camelo. O que quer dizer isso? A pessoa acha uma grande dificuldade numa coisa pequena e deixa passar uma coisa grande, o mais importante. Não pode ser assim. Tem que aprender, tem que ler aqui a Bíblia. Ler o Evangelho segundo São Mateus, Marcos, Lucas, João, não é? 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha como é que eles chamavam, de hipócritas, enganadores, fingidos, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritos, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Né? Que está lá o sepulcro caiado, bonito, pintado, aquele mausoléu feito de granito, com enfeites, com tudo, com fotografia do lado de fora. Lá dentro é ossada. Por dentro é ossada, não tem nada que preste. 28, assim também, vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, de mal. 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Quer dizer, os pais dele mataram os profetas e agora estavam aí, tirando uma onda que eles não matariam, mas estão matando agora os atuais. Os atuais crentes, os atuais membros das igrejas que estão dentro da igreja. Meus irmãos, é para tratar a igreja de Deus com carinho, com amor, com zelo. Não é para tratar de qualquer jeito, não. 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele chamou os fariseus, e tem um monte de fariseu mesmo. Chamou de serpente, de raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Cuidado, cuidado, a gente diz aqui. 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros dele açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que vos caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Isso aqui é um ocorrido no Velho Testamento. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Meus irmãos, olha aqui esse alerta, né? Olha aqui, ó. Ele vai colocar, ó. Ele diz, portanto, eis que eu vos envio profetas. Profetas que vão pregar a palavra, sábios que vão ensinar, escribas que vão interpretar a palavra. A uns
deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Olha como é que é, tá vendo? Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo. É por isso que às vezes uma pessoa que seria tão útil, eu vi até na nossa igreja, né? Tinha uma moça lá, chamada Dora, uma senhora que estudou, né, em Tatuí, no instituto lá de música, sabia tudo de música, como reger, como tudo, é dedicada, e foi tão exprimida, que acabou indo embora. Mas a pessoa pensa que aquela pessoa vai ficar sem trabalhar para o Senhor, não fica. Deus provê outro lugar, Deus provê. E às vezes alguém fala, mas pastor Jatobá fica falando da igreja própria dele. Como é que eu vou falar que a casa dos outros está mal arrumada, rapaz, se eu não moro lá? Eu tenho que falar da minha casa, se ela está bonita, se ela está bem cuidada, se ela está bem zelada. A casa que eu moro, aí eu falo para minha esposa, Márcio, olha como é que está a casa abandonada, olha como é que está a casa bonita. Precisa ter uma condução igual a Bíblia, igual Jesus manda. Não faça do seu jeito, não, do seu modo de pensar. Não escute seus bajuladores, não. Escute a verdade, que é a Bíblia. Escute Jesus, faça como Jesus mandou. Pergunte para ele se você está certo ou está errado, que ele vai te dizer. Eu estou falando isso aqui para muitos que venham assistir. É a Bíblia que fala. 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Tem muita igreja, meus irmãos, que não é Jesus quem conduz. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? A gente não está, não. Porque muitos já estão sentindo, não está. Tem gente que pede para dar um amém mais forte, a pessoa dá o amém que tem, dá o glória que tem, e a pessoa está entristecida. Por quê? Por quê? Porque a pessoa, quem conduz o culto não é o Espírito Santo, não é o Senhor Jesus, é um homem que faz do jeito que quer, que faz da maneira que acha, que tem rancor dentro de si, tem ódio, não sabe perdoar, não sabe o que é graça, não sabe o que é fé, não sabe o que é salvação, não sabe o que é justificação, não sabe o que é santificação, não sabe o que é amor, não sabe o que é misericórdia, não sabe o que é bondade, não sabe tratar as pessoas, trata mal as pessoas. Meus irmãos, ninguém gosta de ser maltratado, não. Vai aguentando até que explode. Os outros aguentam. Não é? Aos que aguentam, mas aos que não suportam. E olha, ele já quis cuidar da igreja. Mas a pessoa fala, não precisa. Aqui, quem cuida sou eu. Eu já ouvi falar de um pastor que disse que na igreja dele ele tem uma cartilha. O obreiro que não lê na cartilha dele, ele arrebenta com o obreiro. Cartilha dele? A nossa cartilha é a Bíblia. A Bíblia não arrebenta com ninguém, não. A Bíblia não arrebenta com ninguém, não. Jesus é o Salvador. Não tinha nenhum justo. A pessoa pensa que é o quê? Para com isso. Para com isso, a vida pode ser chamada a um acerto logo, antecipado, antes do arrebatamento. As pessoas ficam, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Ele não marcou dia nem hora. Daquele dia e hora ninguém sabe, diz. Aqui, 24, 35 e 36... falo isso, né? O céu e a terra passarão. Aí no 35 fala. No 36 fala, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Agora ele vai voltar.
Mas a gente pode partir. Quantos partem aí, bebezinho? Parte com meses, com poucos anos, com 20 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, enfim, vários. Nós não estamos isentos, não. Nós estamos aí nessa fila, nessa situação. Mas Deus quer ajudar e a pessoa não quer ajuda de Deus. Ele está à porta e bate, diz ali Apocalipse 3:20, mas a pessoa não bate. Não quero ajuda de Deus, não. Aqui vai ser do meu jeito. Eu vou conduzir do meu jeito. Aí ele peca, faz igual Davi, enumera o exército, igual está lá em 2 Samuel 24. E Deus mata 70 mil homens. E mata pessoas na igreja por causa de quem está no púlpito. Mas tudo bem. Porque quem sai da igreja e vai para outra igreja, menos mal. E quem sai da igreja e vai e volta e abandona a fé, larga a fé para trás, esquece das coisas, né? 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Olha que palavra. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Não vereis mais. Meus irmãos, eu fui numa igreja na França, que tem o prédio lá, tem 5 andares, um espetáculo, teve rádio. Não construíram aquilo ali para enfeite, aquilo lá foi cheio. Tinha perto de uns 600 membros. Agora eu fiquei sabendo, quando eu fui tinha 40. Agora eu soube agora, por causa do pastor, que o pastor de lá, ele dizia que ele não visitava ninguém, nem queria ser visitado, não telefonava para ninguém, nem queria que telefonasse com ele. Eu só conversei com ele no púlpito, quando eu estava sentado no púlpito para falar. Então agora, a última vez que eu soube, havia 10 pessoas lá, mas ela vai ficar vazia. Por quê? Porque Deus não está à frente daquilo ali. Quem está é aquele homem. Ele faz do jeito que ele acha. E do jeito que a gente acha não dá certo. Só dá certo se nós fizermos do jeito que Jesus manda, porque ele se compromete em ajudar-nos. E ainda tem gente que diz, eu não preciso de ajuda. Ele diz aqui, ó, olha aqui, e tu não quiseste, no versículo 37, eu quis ajuntar, mas tu não quiseste. Meus irmãos, vamos tomar cuidado. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós, ajudando-nos e fortalecendo-nos para que permaneçamos da maneira que Ele quer que nós estejamos, dentro daquilo que preceitua a lei do Senhor, o estatuto do Senhor, não é? O mandamento do Senhor, porque o Senhor, a Trindade, haverá de ajudar-nos a cumprir aquilo que Ele nos determina. Que o Senhor continue abençoando. Um abração, Sueli Piton, a você, João, aos filhos todos. Eu pedi para você escrever o nome da menina, esqueci naquela vez, escreve aí. Felipe e ela, eu esqueci o nome dela, atendi tantas vezes a receita para ela. E esqueci o nome dela esses dias, ficando velho, né? Escreve aí o nome da sua filha, Sueli. Para mandar um abraço para ela também, pelo nome. Tá? Escreve sim aí. Então, Fernanda, querida, perdoa, Fernanda, um abração para você. Tá vendo como é bom ela ser esquecida? Que ela recebeu um abraço especial, de carinho. Deus continue abençoando. Qualquer hora nós vamos tomar um café aí ou vocês vão lá tomar um café lá em casa. Tá bom? Deus continue abençoando a todos nós, dando-nos dias de paz, de alegria, para que possamos estar sendo preparados para o dia da nossa partida ou o dia da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Um grande abraço. Ele está no melhor lugar do mundo, filha. Ele está no colo da mãe dele. Bom dia, paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma constante em nossas vidas. O meu médico, ele faz a cirurgia assim, tudo, mas ele não liga de ver o neném, né? Mesmo, já está tão cheio de criança. Eu acho que a pessoa até fica assim, nem liga. Né?
Ah, Camila, mas é muita gente que te vê nascer. Isso aqui tem que A tirar gente, e porque botar meu outro, eu não sei filho, onde tá. meu filho, a gente fica toda contente com o bebê, a gente pensa Ó, assim, se tiver outra ali em cima, eu já completo e lá em boto. cima tem várias, né? Então você me Deixa eu dá. ver. Não, duas. Porque eu As só tirei televisão. 6. Eu vou dar essas mamadeiras pra minha colega. Isso aqui é pra dobrar? Ela Quer que eu não vai- vou dobrar? tudo Bota aqui, limpinho, ó. pra dobrar. Ela não Bota aqui que eu precisa vou nem dobrar. comprar nada. Minha colega vai ser uma benção. Eu vou Ô, dar tudo Márcia. pra ela migrar. Gasta muito vídeo. Eu não cobro nada.